Xícara. Avião. Anel. Maçã. Árvore. Há muito tempo, muitos anos, existiu um filósofo, um religioso da Idade Média que era também uma espécie de linguista. Ele gostava das palavras. Ele gostava muito das palavras. E eu também gosto. Esse filósofo, ele acreditava que quando uma criança nascia, ela aprendia a falar com a ajuda de um pai ou uma mãe caridosos. Dedo indicador firme, mais um objeto, mais um movimento, mais um som. Xícara. Ele achava que era assim que a gente aprendia a falar, a se comunicar com as pessoas e ser compreendido. Mão, braço, boca, nariz, olhos, pescoço. Eu. Não, meu nome não é eu. Meu nome é Mariela. Mas quando eu tô falando de mim mesma, eu me chamo de eu. Por exemplo, nessa foto. Esse aqui é o meu pai. Pai é o cara que faz a gente junto com a nossa mãe. Pai é um nome genérico e cada um tem o seu. Então o meu pai não pode ser chamado de pai por todas as pessoas. Só eu e meus irmãos temos esse poder, o lugar de fala para chamá-lo de pai. Para vocês e para todas as outras pessoas, o nome dele é Vitor. Essa aqui que está desse outro lado da foto é a minha mãe. Maria Antônia é o nome dela. A minha mãe tem uma irmã gêmea igualzinha. Então, nesse caso, essa relação entre o objeto, a imagem e o som fica um pouquinho mais complicada. Mas essa aqui que está na foto, eu posso garantir, é a minha mãe. Maria Antônia ou só a Tuca mesmo. Esse aqui, ó, que está desse lado na foto, é meu irmão mais velho. E ele também é pai, mas não é o meu pai. Percebe a diferença? Ele é pai, mas pra mim, ele é meu irmão, Matheus. Essa pessoa que tá aqui, com essa roupa assim meio desgrenhada, esse olhar perdido, que tá do lado errado da foto, né? Deveria estar do outro lado. É a raspa do tacho de 3 filhos que meus pais tiveram. E essa aqui no meio, sou eu. Eu, Mariela. É engraçado, né, essa coisa do nome das pessoas. Porque às vezes eu até me esqueço que eu me chamo Mariela. Pensa só, quantas vezes por dia a gente usa a palavra eu? Eu acordei, eu tomei café, eu tô indo pro trabalho, eu quase nunca digo o meu nome. Mas as outras pessoas dizem o tempo todo. Mariela, você tá pronta? Mariela, vamos tomar sorvete? Mariela, qual a sua cor favorita? Mariela, como você imagina a sua morte? Eu me identifico também como Mariela a partir da fala das pessoas. Dessa convenção social que se manifesta na boca do outro. Enquanto que, pra mim, eu sou somente eu. Então, é mais ou menos assim que se configura um nome, pela fala das outras pessoas. Eu acho que agora ficou um pouco mais fácil de entender a teoria desse filósofo, que diz que a gente aprende a se comunicar com as pessoas porque a gente aprende a dar nome para as coisas. Eu penso assim que para você escolher um nome tem que ser um nome que te diz alguma coisa, porque o nome vai fazer a pessoa e a pessoa está colada nesse nome. Então, quando a gente pensa no nome de um filho, tem que ser um nome que tenha sonoridade e que você goste, que você vai falar esse nome o resto da sua vida. Então, na época do meu filho mais velho, quando eu estava grávida, estava na moda escolher nomes bíblicos. Então, nós escolhemos um nome bíblico. Daí, da Mariela, diferente desse do Matheus, que já era um nome que eu tinha tirado lá da minha adolescência. Então, eu imaginava a minha filha, eu imaginava artes dela, conversas dela. E daí, quando nasceu, foi esse nome. Boa sonoridade para mim também. A terceira filha foi escolhido um nome, que mais tarde ela não se identificou com esse nome, trocou, mas o nome da terceira filha não foi escolhido por mim, foi escolhido pela Mariela.
Olha, eu pego como exemplo para te responder isso daí, o meu próprio nome, né? O meu próprio caso. Meu nome é Maria Antônia, eu não gosto do nome Maria Antônia, eu prefiro ser chamada de Tuca, então quando as pessoas me conhecem, eu me apresento, sou Maria Antônia, mas pode me chamar de Tuca, porque eu me identifico mais, é um nome que me remete também da minha infância, um apelido de infância que foi diminuído, e eu acho que a pessoa tem que se identificar com o nome porque ela vai carregar ele para o resto da vida, né? Então o nome é a marca dela, né? Ela é a marca do nome e o nome é a marca dela. Então tem que se identificar, tem que gostar sim e aceitar. Bom, amor eu sinto. Eu sei o que é a mesma coisa do sagrado. Eu sei o que é o sagrado, eu sei o que é o amor, mas eu não consigo definir nenhum nem outro. O amor é um sentimento, ele é contraditório, nem poetas, nem filósofos não conseguiram definir de uma forma que fosse assim universal, né, o conceito da palavra amor. O amor você sente. O amor você sente ou você não sente. E ele é contraditório, porque você acaba indo para limites, né? De uma ponta a outra, como o sagrado também. Então, eu sei o que é, eu sinto, mas eu não sei definir. Quando você era criança, a gente se dava muito bem. Na verdade, desde que você era um bebê, a gente brincava o tempo todo de todas as brincadeiras possíveis. Isso é uma bicicleta. Mas uma bicicleta pode ser também um passaporte para a liberdade. A minha bicicleta foi a primeira forma de eu ir e vir com a liberdade que eu sempre quis. Isso é uma bicicleta. Mas para muitas pessoas é o único meio de transporte. Para algumas pessoas é uma atividade física ou um passatempo de fim de semana. Para algumas pessoas é um instrumento de trabalho. Mas uma bicicleta pode ser também um passaporte para a morte. Eu sei. Todos nós vamos morrer. Algumas pessoas vão morrer de velhice mesmo. Outras de ataque cardíaco fulminante. Outros afogados, uma fatalidade. Outros com uma doença grave, um câncer ou Covid. Outros pela fúria, pelas mãos de uma pessoa com arma de fogo, ou com uma lâmpada fluorescente que te arremessem na cabeça no meio da Avenida Paulista, ou com uma faca fincada na barriga por algum desconhecido. Ou a socos e pontapés por alguém que você conhece bem e que deveria confiar. A paulada, por qualquer um que te ache um alvo necessário, ou com um pequeno caco de vidro que consegue arrancar seu coração. Mas algumas pessoas vão morrer atropeladas em uma bicicleta. Você tem medo de morrer? De que forma você não gostaria de morrer? O fato é que fomos eu e você para o clube. Eu no comando, pedalando a bike, e você no cano. E como irmã mais velha, eu gostava de colocar medo em você. Você confia em mim? Confia? Porque, olha, eu acho que alguma coisa pode acontecer e a gente pode morrer. A gente pode morrer, viu? Isso te causava um pânico, um desespero. E eu adorava te ver assim. Eu adorava essa sensação de poder que se tem sobre o outro. E foi naquele dia, naquele hoje, de céu azul e calor, que eu pensei que talvez a gente pudesse mesmo morrer. Eu pensei que eu podia mesmo ter te matado. A culpa foi minha. Eu estava no controle. E você gritava tanto e tão alto que eu nem me preocupei comigo mesma. Eu só queria saber se estava tudo bem com você. Seu chinelo enroscou na roda da bicicleta e eu perdi o controle. Eu não consegui. Foi mais forte que eu, a roda girou, a gente girou, eu não consegui segurar com força, não consegui te proteger. E eu gritava, mesmo depois do acontecido. A gente vai morrer, a gente vai morrer. Sim, a gente vai morrer.
Bom, nós nos conhecemos no 6º ano, nós estávamos estudando na mesma sala, nós logo fizemos amizades porque tínhamos os mesmos gostos, gostávamos muito de arte, de teatro, tinha até uma aula de extracurricular de teatro que nós fazíamos também ali. E a Lua sempre foi uma pessoa assim, muito ativa no que ela acreditava, né? Então sempre quando surgia algum assunto em sala de aula, que ela discordava logo, colocava a sua opinião. Então ela, toda a aula, todo dia a gente ouvia um pouco a voz da Lua, né? Nós fomos amigos assim de ir pra casa dela, ver filme, jogar videogame, né? Amigos de adolescência. Num outro momento da vida, né? Eu fui para outra escola e no 3º ano do ensino médio fiz vestibular para artes cênicas. A Lua também. Passamos, fizemos a graduação. Chegando lá, era a única pessoa que eu conhecia, logo restabeleci o vínculo. De novo, né? A pessoa muito participativa, que sempre expressava muito a opinião dela sobre aquilo que ela acreditava. Se estava no meio de confusão, ela também estava ali, né? Nunca fugia de confusão nenhuma. Fizemos inúmeros trabalhos juntos, trabalhos medianos, bons, ótimos. Nosso estágio foi juntos, nosso estágio na escola. Primeira aula na escola que eu dei foi com a Lua. E foi assim, foi algo bem legal. Sempre rolou uma química bem bacana entre a gente. Terminamos a graduação também no mesmo ano. E na sequência eu querendo sair de casa e ela também morando no apartamento com um outro colega. Mas ainda assim sobrando um quarto ali. Ela me convidou para dividir o quarto. E eu fui. Foi uma experiência bem legal. Porque conviver com a Lua, na verdade, é bem fácil. É uma pessoa bem acessível. Ela entende quando você erra. Ela também gosta muito quando é surpreendida, assim. Ela acorda e tem almoço. Ou então ela fica brava quando ela suja a louça. No outro dia você lava a louça pra ela. Aquela braveza, assim, que é brincando, na verdade. Então é muito fácil conviver com a Lua. E apesar das nossas rotinas serem diferentes, né? Eu mais matutino, a Lua uma pessoa mais noturna, né? Mais vespertina. E assim fomos convivendo. Até que a minha namorada também morou um tempo lá em casa. E a Lua, eu e a Ju, que é minha esposa atualmente, né? A gente percebeu que era o momento de procurar um lugar só pra gente, né? Pra morar junto. Pra Lua foi super tranquilo também. Numa conversa a gente resolveu, sem problema algum. E posteriormente, acho que mais ou menos alguns meses atrás, ou até um ano atrás, nós nos casamos e a Lua foi madrinha de casamento. Mas como ela sempre foi muito ocupada, ela tinha uma peça de teatro no dia que ela estava dirigindo. Ela participou só da cerimônia ali, mas da festa ela não pôde participar. Então foi esse momento, assim, por vários períodos da vida que a gente foi convivendo. Tem uma história que me assustou, que é quando ela desmaiou. Primeiramente ela desmaiou na adolescência. Estávamos fazendo prova de matemática e eu fazendo prova, de repente, um barulho assim de alguma coisa caindo no chão, era a Lua deitada. A professora ficou toda desesperada, foi lá auxiliar ela, todo mundo ficou muito surpreso. Mas outro dia descobrimos que estava tudo bem. E morando junto, um dia estava a Lua com uma outra colega dela, a Isabela, e eu estava no quarto com a minha namorada vendo filme. E a Isabela já é mais tímida, né? De repente eu escutei, Bruno, um Bruno assim meio fraco. Eu pausei o filme, será que estão me chamando? Aí achei que não era nada, coisa da minha cabeça, voltei a ver o filme, de repente, Bruno. Aí eu fui ver, era a Lua que tinha desmaiado na sala. Mas nesse chamar aí, até eu perceber que era alguma coisa, foi uns 40 segundos assim. Quando fui ver, a Lua tava, como ela é muito elástica, né? Ela tava toda troncha assim na cadeira. Eu vi que ela tava toda, o pescoço todo assim, bem preocupante. Eu peguei ela no colo, levei pro sofá e a gente conseguiu colocar ela deitada ali. Foi um grande susto. Momentos depois ela acordou e a gente se acalmou.
É difícil. Bom, que é a única certeza que a gente tem na vida, né? Mas eu tenho o privilégio de que na minha família faz anos que não morre algum parente, então eu não convivo muito com a morte. Eu não sei ainda o que é perder alguém querido, alguém perto, mas essas, por mais talvez próximo que eu tenha chego, seja esse desmaio da lua, esse desespero, mesmo que tenha sido alguns segundos, né? De emergência, de não saber o que você fazer, de passar um segundo, parecer que passou uma hora na cabeça. Mas é algo assim que eu não sei conviver ainda com morte. A ordem do discurso. O drama da vida cotidiana. Arte poética. Histórias reais. Problemas de gênero. Isso são livros. E isso que eu disse são os nomes desses livros. Mas um livro pode ser também um suporte para uma tela do computador. Pode ser aquilo que junta poeira na casa, aquilo que doutrina ou que liberta. Eu fui sua professora. E é engraçado dizer isso, porque ser professora remete a uma espécie de autoridade, de poder. Quando eu fui sua professora, eu aceitei esse lugar. Eu queria e usei isso contra você. E como você queria ter a mesma profissão que a minha, como você queria seguir os meus passos, como você queria ser eu, então eu quis punir você. Eu achei que podia ser assim. Eu achei que devia ser assim pro seu próprio bem. Você andava rebolando demais, você falava muito alto, você ria muito alto. Nossos pais faziam tudo que você queria e você fazia tudo exagerando muito. Você tinha os gestos todos muito afeminados. Você queria ser eu e eu te odiava por isso. Quando eu mudei de cidade, todo aquele ódio que eu tinha de você só aumentou. Mas ódio, você sabe, coisa de irmãos, né? Eu estava longe, nossos pais estavam ficando mais velhos e você não estava nem aí. Eu te odiei porque por 10 anos eu fui a caçula da família. E foi só você nascer que imediatamente toda a atenção se voltou para você e eu me tornei só a irmã do meio. E tudo bem, isso é normal, isso acontece com um monte de famílias, mas eu te odiei também por isso. Eu te odiei porque um dia a gente estava na casa do pai e você tinha mais ou menos uns 15 anos. E você estava usando uma calça minha. Uma calça minha, caralho, você não fazia nada para ajudar e para piorar. Você estava usando uma calça minha. Eu odiei você. Eu odiei você. Foi no Dia dos Pais, e eu me lembro que eu já não gostava muito das roupas que eu tinha que usar, mas eu não sabia exatamente o motivo. Eu achava que eu não gostava de gastar dinheiro em roupa, mas eu não tinha entendido que tinham coisas por trás disso. Era uma calça jeans, ela tava lá, por que não? Ela me servia, ela era bonita, então eu decidi ir com ela. Só que ela era a antiga calça da minha irmã, que já não morava mais comigo, e quando ela me viu com aquela calça, que era a calça dela, era também uma calça de mulher. Era uma calça que não era pro meu corpo, uma calça que não me pertencia. Ela ficou brava, ela ficou bem brava. Eu ainda tinha uma pequena, oculta esperança de estar com aquela calça e não ser notada como uma calça feminina, mas isso se tornou muito evidente, porque ela apontou isso.
Ela falou isso e eu não sabia se eu estava mais envergonhada de ser vista daquela forma, naquele momento, em público, ou se de repente eu estava rancorosa, porque eu achei que você não iria falar isso. Achei que tinha algum contrato implícito em que isso não seria necessariamente um problema. Era uma calça que você não levou com você. Mas ao mesmo tempo eu me sentia culpada. Por que eu não pedi isso antes, sabe? Qual o problema? Que eu não queria que as pessoas soubessem que eu tô usando essa calça? Mas então por que que eu uso? Eu acho que a primeira vez que eu vi a Lua foi quando eu ministrava aulas no curso de extensão do Teatro Universitário de Maringá, junto com a Mariela. E a Lua sempre aparecia acompanhando a Mariela nesse período. Ela devia ter ali seus 13 anos, mais ou menos, de idade, 12, 13 anos. E me vem muito a lembrança de uma certa criança ali com uma fisionomia um pouco tímida, né? Não sei de fato se era tão tímida assim na época, mas essa imagem que me ficou, porque a gente não trocou muitas palavras, né? Era sempre acompanhando, sempre aos arredores, nas entradas e saídas das aulas que ela aparecia. E a gente só se cumprimentava e trocava poucas palavras, né? Então a imagem que eu tenho dessa criança com óculos grandes, os cabelos compridos também, mas de certa forma sempre olhando a gente por entre esses cabelos, assim, de uma certa forma tímida, introvertida, né? Depois eu tive alguns encontros, né, com a Lua no decorrer da vida, no decorrer do teatro, e essa imagem foi mudando. Vê-la hoje como professora da UEM, eu acho que é algo inspirador. E que nos enche de alegria, né? Me enche de alegria. Ver essa criança que ronda o teatro, né, já mostra esse interesse e essa vontade, porque sempre estava por ali. E vê-la hoje ocupando lugar, não só nos palcos como artista, como atriz, como diretora, vê-la como professora, né? Vê-la num caminho que condiz com seus desejos, com a sua vontade, com aquilo que, de certa forma, quando criança, né, sempre esteve por perto. E eu me lembro muito bem também, eu me identifico nessa situação, porque o que me levou a entrar pela primeira vez no teatro foi escutar um ensaio, justamente no mesmo teatro que a gente se conheceu, eu e a Lua. Foi quando eu ouvi um ensaio, e através do som eu fui seguindo o som até chegar na porta do teatro, e ali eu fui recebido. E entrei para assistir um ensaio. Nunca mais eu parei de fazer teatro. Então ver essa criança que sempre estava ao redor, vê-la hoje dentro do teatro, ocupando um lugar de protagonismo, com tantas inquietações que precisam ser ditas, que precisam ser colocadas, né? Eu acho que isso me enche de alegria e é o que a gente precisa, né? Eu acho que, acima de tudo, é um lugar de realização, né? De realização não no sentido material da coisa, né? Mas eu acho que a arte ela oferece pra gente uma possibilidade de conexão consigo mesmo e com os outros, né?
E nesse ponto ela oferece para a gente um espaço que nem sempre a gente encontra na sociedade, né? Ou nos lugares que a gente deveria encontrar. O palco ele acaba exercendo essa função de dar espaço, de dar lugar. E nele a gente pode performar, nele a gente pode se expressar, nele a gente pode assumir um protagonismo e uma posição que em certos momentos na vida ou em outros lugares a gente não consegue ter. E isso reflete, né? O palco é a vida, o teatro é a vida, né? Então... Existia um outro filósofo que não acreditava muito que a teoria daquele primeiro filósofo da Idade Média dava conta de explicar a aprendizagem das palavras. Entender o significado de uma palavra ou de um nome nem sempre podia ser feito com o dedo em riste. Esse filósofo começou a perceber que os significados das palavras se davam de acordo com as regras do jogo que algumas pessoas em algum lugar determinavam. Ou seja, uma mesma palavra poderia ter significados diferentes, de acordo com o que eu, ou você, entendêssemos na nossa trajetória de vida. Bola ou lua? Sim, por exemplo, quando eu falo a palavra lua, eu posso imaginar uma lua cheia, bem grande, luminosa, no meio do céu. Já outra pessoa pode imaginar uma lua crescente, bem linda e delineada. Ou essa mesma lua, vista no exato momento, mas em hemisférios diferentes, norte e sul, pode ser descrita de formas diferentes. Mas talvez a gente possa dizer que se trata do mesmo objeto. Sim, mas talvez, e eu disse talvez, a gente possa dizer que a lua guarda em si aspectos distintos, formas diferentes, que a torna difícil nomeá-la de acordo com a teoria daquele primeiro filósofo. A lua pode ser um bocado de coisas. Às vezes a gente nem consegue enxergar a lua como a gente gostaria. Mas ela tá lá, inteira, plena, em qualquer uma das suas fases. A gente pode não ver, mas ela não deixa de ser a lua. A Lua fez parte da minha primeira ou segunda turma de artes cênicas e ela era uma pessoa muito desafiadora. Eu a conheci antes da transição e nós costumamos dizer, eu e ela juntas, que ela não era uma pessoa, ela foi se tornando um ser humano ao longo do tempo. Ela era bastante difícil de lidar. Sim, eu dava uma disciplina que era difícil para mim mesma. Eu precisava estudar para dar a disciplina e a Lua era uma presença muito difícil na sala. E aí teve uma aula específica em que eu tinha pedido, eu tinha explicado, eu tinha gastado todos os meus recursos pedagógicos, didáticos, e ela não parava de atrapalhar a aula, mas também não saía da aula. E aí, como último recurso, eu tirei o sapato e fiquei com o sapato na mão, olhando para ela enquanto falava do tema da aula, e ela riu. E aí, quando ela riu, eu joguei o sapato, não para acertar, mas joguei muito perto. E aí sim, finalmente, ela parou, e aí eu disse, agora você pode sair da sala. E eu imagino que tenha sido aí que a gente conseguiu começar a ser amigas, porque a gente entendeu os limites uma da outra. Eu acho que dá para chamar de raiva, mas é também um encontro com o meu limite enquanto professora. Eu era bem mais jovem do que sou hoje, também era um dos primeiros trabalhos que era um meio trabalho da vida, que eu gostaria muito de realizar bem feito. Então tinha raiva, mas tinha muito uma frustração
de encontrar com uma falta de recursos didáticos enquanto professoras. Não é possível que eu não consiga fazer isso de outra forma. Raiva é motor. Raiva é importante. Organizar a raiva é talvez a ferramenta mais potente que a gente tem, no sentido de responder aquilo que fazem com a gente e que nos apaga, que nos diminui. Então, organizar a raiva é jeito de responder, é jeito de não morrer, é jeito de não calar. E não necessariamente pela violência, que também é uma via, mas o deboche. O deboche é uma forma de raiva lindíssima, importantíssima. Teve um tempo que a gente se afastou tanto que eu nem sabia mais quem você era. E tampouco eu, nessa cidade grande, barulhenta, cheia de prédios e de gente, eu não sabia mais quem eu era. Essa Mariela foi engolida pela cidade grande, cheia de prédios e de gente. Eu não sabia direito o que fazer com as mãos e talvez até hoje. E foi então que à distância eu fui me vendo e por isso eu consegui te ver também. E um dia você veio à minha casa depois de tanto tempo. Você veio de uma outra viagem e veio feliz me mostrar as perucas que você tinha comprado. Uma preta, uma ruiva e uma cinza. E de presente você trouxe um batom vermelho sangria, um presente pra mim. E me mostrou com todo orgulho a sua coleção de maquiagem. Eu consegui te ver ali. Aquele eu que não sabe direito o que fazer com as mãos, aquele eu em outra fase da vida, em outra fase da lua. Eu fui enxergando esse você. Um dia, um fim de ano, você ia sair com as suas amigas e eu te pedi uma carona. A gente estava naquela cidade, naquele lugar que te engole, que te faz ter medo de sair de casa todos os dias. Mas me diz, que lugar não te faria ter medo? A gente estava naquela cidade que hoje é muito mais sua do que minha. Você entrou no carro, eu coloquei uma música legal, você buscou a sua amiga e a gente estava a caminho do meu rolê. O nosso carro estava parado no semáforo. E quando você acelerou, Eu achei que eu podia mesmo ter te matado. O seu chinelo enroscou na roda da bicicleta e eu perdi o controle. Foi mais forte que eu não consegui te segurar, eu não consegui te proteger. E você gritava, ainda mesmo depois do acontecido: a gente vai morrer! Você tem medo da morte ainda? Eu não te coloco mais medo. Eu não digo que a gente vai morrer no próximo momento, eu não digo isso. Mas quem te diz? Os jornais? As notícias? As pessoas que passam na rua te apontando como se dissessem que você não deveria estar ali? Quem te coloca medo? Você tem medo da morte? O fato é que os nossos medos são um pouco parecidos. Um homem, em qualquer lugar, a qualquer hora do dia, todos os homens nos põem medo. Mas a morte em si é bem diferente pra gente, eu sei. Só agora eu sei. Todos nós vamos morrer. Algumas pessoas vão morrer de velhice mesmo, outras de ataque cardíaco fulminante, outros afogados, uma fatalidade, outros com uma doença grave, um câncer ou Covid, outros pela fúria, pelas mãos de uma pessoa com uma arma de fogo, ou com uma lâmpada fluorescente que te arremessem na cabeça no meio da Avenida Paulista, ou com uma faca fincada na barriga por algum desconhecido, ou a socos e pontapés por alguém que você conhece bem e que deveria confiar. A paulada por qualquer um que te ache um alvo necessário, ou com um pequeno caco de vidro que consegue arrancar o seu coração.
Quando você acelerou, o outro carro também acelerou muito. E a gente girou, a gente rodou tanto que eu nem sabia o que estava acontecendo. Quando o carro finalmente parou, eu olhei para você no volante e o meu impulso, como aquele de quase 20 anos atrás, foi te abraçar. Estamos vivos? Sim, estamos vivas. Então, eu conheço a Lua já faz uns 10 anos. E quando a gente teve essa troca de aluna e professora, foi bem no começo, né? Na calorada, que ela deu aula. Ai, agora eu não lembro o nome da aula, mas ela deu uma aula trote. E foi a primeira vez que a gente teve o contato, depois de muito tempo, ficar distanciada de algumas coisas que aconteceram. Mas é uma relação muito legal, porque ela chega na sala de aula para dar aula e quando ela começa a falar, eu já sei toda a referência. Quando eu conheci a Lua, foi bem no começo das nossas transições. Eu acho que isso me marca muito, por quê? Porque a gente se transicionou na mesma época. Quando eu era apenas uma viadinha e eu não tinha muita referência, e a Lua já era uma pessoa muito comentada na época sobre questões de transexualidade e queer na época, então. E aí eu lembro até hoje que no Facebook eu chamei ela para conversar sobre transexualidade, sobre travestilidade. E a gente começou a ter trocas a partir disso. Eu acho que o que mais me marca é isso mesmo, quando a gente se encontra para conversar sobre o que é ser transexual, né? Dos nossos corpos, assim. E é uma experiência que marca bastante. E depois, quando eu retomo, e eu sei que muito tempo depois, ela é minha professora, assim. Para mim é uma marca muito grande, porque a gente sabe que a gente não tem muitas professoras travestis. E é muito importante também, depois de muito tempo, a gente se encontrar travestis, ela no lugar enquanto professora e eu enquanto aluna de Lua Lambert. Eu vou dizer linda quebrada, né? Quem espera nunca alcança. Eu não tenho muita esperança, eu acho que a gente tem mais fúria mesmo de alcançar aquilo que a gente teve. Eu acho que a gente tá aqui hoje não foi uma esperança, foi a fúria mesmo da nossa caminhada, que a gente sempre hackeou, tomou de assalto pra gente estar aqui hoje. Eu acho que esperança é uma coisa muito distante ainda das nossas corpas enquanto travestis, assim. Então eu acho que é mais fúria do que esperança. Fúria. Porque a gente vê a fúria enquanto ódio. A fúria não é um ódio. A fúria também é afetiva, né? A mesma fúria que ela tem de estar nos espaços, eu também tenho. Então eu acho que a fúria nos conecta nesse sentido, da gente conquistar aquilo que a gente tem mais do que direito, assim. Aquilo que é nosso. Então acho que a fúria é afetiva, é aquilo que nos conecta também. Por exemplo, nessa foto. Esse é o meu pai. Pai é um nome genérico e cada um tem o seu. Então o meu pai não pode ser chamado de pai por todas as pessoas. Só eu e meus irmãos temos esse poder, o lugar de fala para chamá-lo de pai. Para vocês e para todas as outras pessoas, o nome dele é Vitor. Essa que está na outra foto aqui do lado é a minha mãe.
A minha mãe tem uma irmã gêmea igualzinha, mas essa que tá na foto é a minha mãe, Maria Antônia, ou só Tuca. Aqui nessa foto também tem o meu irmão mais velho, o Matheus. E aqui desse lado, com essa postura assim, meio torta, esse sorriso aberto demais, essa roupa engraçada, e tá no lugar certo, né? Tá na posição certa da foto e na vida. Essa é a raspa do tacho de 3 filhos que meus pais tiveram. Essa é minha irmã caçula, a Lua. Nós duas temos 10 anos de diferença de idade. E quando eu soube que você ia nascer, eu fiquei tão feliz, eu estava tão empolgada e tão feliz que você ia chegar, que eu fiquei imaginando todas as situações que a gente poderia viver juntas. Eu só não imaginei que eu poderia me decepcionar com cada uma delas. Eu não imaginei porque, de fato, eu queria muito ter uma irmã. Eu queria muito que você fosse minha irmã. E aí, como consolo, eu pude escolher o seu nome. Escolher seu nome era como um prêmio para mim. Essa é a Lua. Quando eu penso em Lua, eu penso em você e na coragem que você tem de quebrar todos os dias as expectativas das pessoas, inclusive as minhas. Quando eu penso em Lua, eu penso em você e no quanto você é mimada, porque sim, você é muito mimada. Quando eu falo a palavra Lua, eu fico mesmo pensando que a relação entre as coisas e os nomes é estranha. Um nome é só um nome, uma convenção, mas ao mesmo tempo, um nome é tudo que somos. A ligação entre palavras e coisas é estranha. Há coisas que nomeamos e não são. Há coisas que não são e não têm nome. Existem coisas que são, mas não existem. Há coisas que não são e têm nome. Há coisas que são, mas não têm o nome que é necessário. E há coisas que são e não receberam nomes. Eu não tenho muita esperança, eu acho que a gente tem mais fúria mesmo de alcançar aquilo que a gente teve. Eu acho que a gente estar aqui hoje não foi uma esperança, foi a fúria mesmo da nossa caminhada. Raiva é motor, raiva é importante.
organizar a raiva é talvez a ferramenta mais potente que a gente tem, no sentido de responder aquilo que fazem com a gente e que nos apaga, que nos diminui. Eu acho que, acima de tudo, é um lugar de realização, né? De realização não no sentido material da coisa, né? Mas eu acho que a arte ela oferece para a gente uma possibilidade de conexão. De passar um segundo, parecer que passou uma hora na cabeça, mas é algo assim que eu não sei conviver ainda com morte. Amor eu sinto. Eu sei o que é a mesma coisa do sagrado. Eu sei o que é o sagrado, eu sei o que é o amor, mas eu não consigo definir nenhum nem outro.